Estamos de volta, pessoal. E aí, na primeira parte da nossa aula, a gente falou um pouco sobre a parte do histórico das redes sem fio. A gente começou a falar um pouco sobre os satélites, entender como os satélites, a sua história, como eles funcionam. Vimos a questão ou revimos a questão sobre a banda utilizada dentro dos satélites. E aí chegou o momento agora da gente explicar como é que esses satélites eles funcionam, como é que essa transmissão chega até mesmo à nossa casa, à nossa empresa, ou reenvia. Vamos dar uma olhada um pouco melhor sobre esse foco de como isso funciona. É claro que ainda não vou falar sobre protocolos, não vou falar ainda de como os dados são armazenados nessas ondas. Por enquanto, só entender que a frequência existe e que esses dados estão sendo enviados, seja ele voz, seja imagem, ou até mesmo dados de internet, sendo enviados através dessa ondulação, da radiofrequência. Tudo bem? Por enquanto, só isso. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, nesse caso, o funcionamento da TV por satélite. Vamos entender o seguinte. Base para que exista esse funcionamento, a gente tem que ter o satélite, tá lá, um satélite de telecomunicação. Naquele satélite, eu já cheguei a dizer para vocês que ele tem ali as diversas faixas que ele pode trabalhar, o tal do transponder. Tem os transpointers, que são como se fossem mini antenas, que utilizam-se de cada uma das frequências, cada um dos transpointers, ou seja, essa mini antena que está nesse satélite. Cada uma dessas mini antenas que fazem parte desse satélite, ela tem ali, trabalha numa frequência, dentro, é claro, daquela categoria total. Vamos pensar que eu tenho ali um satélite que está trabalhando entre as frequências de 3.5 a 3.7 GHz. No meio dessa frequência, todos os transponders desse satélite eles estão nessa frequência, cada um em uma faixa. Está lá, 3.501, 3.502, cada um está trabalhando naquela faixa. E aquela faixa, aquele número exclusivo daquela faixa, a operadora que estiver utilizando, vamos pensar no caso de uma operadora utilizando TV por assinatura. Ela tem ali um conjunto de vários canais que ela quer colocar no ar. E esses vários canais que ela quer colocar no ar, ela vai estar agregando ali a um desses transponders. Ele vai estar sendo transmitido naquela frequência, tipo 3.501, esse aí é o do canal Globo. 3.502, este aí seria o do canal SBT. Então, cada um tem ali a sua frequência já designada naquele satélite. Então, eu tenho o meu satélite. Eu tenho também o tal hub, ou seja, a estação aqui na Terra. Esse hub, essa grande antena que faz o envio de todo o lote de canais, toda operadora ela deverá ter o hub ou hubs espalhados pelo Brasil, pelo mundo, para enviar aqueles canais. Ou seja, ela recebe de cada um dos canais, seja, vamos lá, Globo, Record, SBT, cada um desses canais ela recebe desse grande hub, essa TV por assinatura. E ela deverá enviar para o satélite estes canais já na sua devida frequência, e o satélite vai receber estes canais, os sinais. Estes canais serão repassados, serão reenviados naquela área designada, a área que ele quer, para onde está a sua clientela, onde ele vai enviar isso. O papel principal do provedor é trazer dúzias ou centenas de canais até a sua televisão. E isso, essa dúzia ou centena de canais, tá? Centenas ou dúzias de canais, isso vai depender da quantidade de transponder que tem cada um dos satélites e até o que esses transponders, eles não são obrigados a ficar só com canais de TV, eles podem estar sendo utilizados para outros meios também, comunicação, a questão das chaves, ele pode estar enviando ali diversos dados diferentes, mas vamos focar só nos canais de TV. Então, cada transponder ele fica com um canal e é reenviado. Se eu estou enviando no mesmo canal, estou enviando ali, eu quero enviar a Globo versão HD e a Globo a versão só sinal simples, sem ser Ultra HD ou 4K, então eu deverei mandar naquela frequência. Se eu vou mandar um sinal HD e um sinal 4K, são duas frequências que eu vou estar
tomando, ou seja, são 2 transpointers que eu vou estar tomando. Então imaginem comigo, um satélite tem em faixa ali uma média por satélite de 240 destes transpointers. Então podemos dizer que se uma TV por assinatura tem ali alugado um satélite para ela, o máximo de canais que ela poderá ter, contabilizando seja o mesmo canal em versão HD, em versão 4K, são 240 canais. E é por isso que a gente tem uma limitação nesses canais vendidos por esses pacotes. Vocês podem perceber, há um tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver isso na mídia, mas teve alguns canais, como no caso da MTV, que saiu a MTV Brasil, fechou, e o canal ficou disponível, a frequência ficou disponível. E houve até uma luta, uma briga por várias empresas, vários canais querendo tomar aquele espaço naquele satélite. Até teve uma emissora, um canal de TV chamado a emissora Download, canal Download, que passava desenhos, que tomou esse espaço. Hoje em dia, esse espaço ele faz parte de um canal religioso. Ele tomou esse espaço para ele. Então, cada um desses canais fica de um transponder em uma certa frequência e é reenviado para nós aqui naquele espaço ali no chão. Então, a gente tem que entender o seguinte: existem 5 componentes principais envolvidos em um sistema de satélite. O primeiro, a fonte de programação, como eu já disse, no caso o hub, para enviar todos aqueles canais, um só canal ou vários canais. Normalmente, as empresas de assinatura mandam em lote vários canais, mas uma empresa como, por exemplo, a TV Rede Globo, o SBT, ele pode enviar também, utilizar um só hub, enviar só o seu canal, só programação ali para aquele satélite e estar armazenando só um transponder. Ele pode fazer isso. Mas a gente precisa, como base, ter justamente essa fonte de programação. Tem que ter o centro de transmissão, por onde é enviado, o satélite em si, que no caso vocês viram ali, eu falei até agora há pouco da empresa Consat, que é ela que faz justamente uso desses, coloca-se, faz a administração desses satélites. Aqui nós no chão devemos ter uma parabólica. O tipo da parabólica vai depender do tipo de frequência que você quer pegar. Quero pegar um canal, uma frequência na banda C. Então você vai pegar uma parabólica daquelas gigantescas, de 2 metros, telada. É diferente o modo de pegar, de recolher o sinal. Aí eu vou pegar utilizando a banda KU. Então a banda KU ela utiliza aquelas parabólicas menorzinhas, pequenininhas. Vou utilizar um da banda KA. A banda KA é daquelas que é tipo espinha de peixe. Então existem tipos diferentes, tecnologias diferentes na antena aqui para receber esse sinal. E por último, e não menos importante, ele é extremamente importante aí, é a questão do receptor. As fontes de programação são simplesmente canais que fornecem a programação para a transmissão, como foi falado. Mas o receptor aqui é aí que está a grande jogada aqui na Terra. Se você tem, o sinal enviado pelo satélite através, vamos pensar no caso da banda KU, ele é enviado a essas TVs por assinatura, eles enviam e se espalham por toda a cidade. Então você que está aí agora, sentado em sala de aula, pode ter certeza que aonde você está, a frequência está passando por você. Diversas frequências de canais estão passando por você. Não importa onde você esteja, se na sua cidade tem TV por assinatura via satélite, então essa frequência está entrando em tudo que é lugar. Está na escola, está lá, está na rua, está em tudo que é lugar. Só que a gente, para poder capturar isso, precisamos da parabólica apontada para aquele satélite para pegar o melhor sinal e do receptor aqui para transportar isso para a TV. E aí, nesse caso, é que vem a grande jogada dessas empresas. Se eu tenho ali nesse receptor, o satélite está enviando pela frequência aquele sinal, estas empresas elas codificam o sinal, ou seja, embaralham o sinal, e assim esse sinal chega até você na sua cidade, e se você tiver um simples receptor, você não vai conseguir assistir aquele canal. Você precisa de um decodificador com as devidas chaves para descriptografar
aquele canal e você poder assistir. E é essa descriptografia que as TVs por assinatura lhe vendem. Eles te entregam o decodificador, você paga um aluguel por esse decodificador, então aquela assinatura é justamente por decodificar, e as chaves de decodificação que você paga, porque o sinal está espalhado em todo o local. Então os satélites recebem os sinais da estação de transmissão e o retransmitem para o solo. A parabólica de telespectador capta o sinal do satélite e o envia para o receptor na casa do espectador. O receptor processa o sinal e envia para um aparelho de televisão comum. Essa é a base. E a gente tem que ver, nesse caso agora, que a banda C, como já falei, a banda C ela está deixando de transmitir, ela vai fechar a transmissão dela para canais públicos. E esses canais públicos vão migrar para a banda KU. Sendo assim, cada uma pessoa que utiliza ali sua TV, utiliza parabólica telada da banda C, ele deverá fazer a troca para a banda KU. Ele deverá fazer essa troca com aquela parabólica menor. E essa parabólica vai conseguir receber esse sinal da frequência ali na banda KU. Só que os sinais daqueles canais que antigamente já eram liberados, eles vão continuar liberados dentro da banda KU. Então, no caso, vamos pensar aqui o caso de canais como Rede Globo, SBT, que a gente vê que são abertos. Se eles eram transmitidos dentro da banda C, agora eles serão transmitidos também pela banda KU e eles não estarão codificados. Os canais codificados das TVs por assinatura vão continuar ali codificado, utilizando ali aquela assinatura. E vai ser necessário fazer alguma modificação quanto ao satélite? Não, o satélite eles só vão transmitir em uma frequência diferente, uma frequência um pouco mais alta. Ao invés de utilizar as frequências da banda C, vão utilizar as frequências da banda KU. Então, para o satélite não vai mudar nada. O que vai mudar aqui vai ser para nós, as pessoas que utilizam aquela antena parabólica da telada, assistam a TV aquela parabólica maior, eles vão ter que fazer a troca do aparelho. Inclusive, até o próprio governo está entregando o kit aí para quem quiser fazer essa troca, para não haver prejuízo. Essa intenção é justamente porque o 5G, como eu já disse, faz a interferência na imagem e no som de canais que utilizam a banda C. E, ao contrário, não acontece. Quem utiliza a banda C, se alguém estiver utilizando a banda C com transmissões de canal, som, seja o que for, não atrapalha a questão sobre o 5G. Então, já que começamos a falar sobre o 5G, essa interferência, vamos contar uma historinha aí, vamos falar um pouco sobre as gerações da telefonia móvel. A primeira geração, a 1G, de telefones móveis celulares, foi baseada em sistemas analógicos. Pessoal, por enquanto, não vou falar ainda da diferenciação, a realidade do que seria um sistema analógico para um sistema digital. A gente vai ter que buscar até aquele conhecimento, vocês lembram há um tempo atrás que as TVs eram analógicas e mudaram para o sistema digital, muitas pessoas tiveram que comprar conversor digital, tiveram que comprar uma antena diferente. Vocês lembram disso? Que era a passagem do analógico para o digital? A mesma coisa agora, só que esse conhecimento de analógico para digital a gente vai falar mais adiante, justamente quando a gente estiver um pouco mais habilidoso com o uso das frequências, entendimento das frequências. Então, a primeira geração ela era analógica. E eu quero que vocês guardem esse nome. Essa siglazinha, AMPS. Sistema, esse sistema é Advanced Mobile Phone System. Era um sistema avançado de telefone móvel. Ela é dita que começa ali pela década de 80, mas eu acredito que essa tecnologia, como já falado aqui no Contagem da História, já existiam alguns telefones na década de 40, os tais walkie-talkie, que já utilizavam esse tipo de tecnologia. Só que essa tecnologia que só transmite voz, só transmite som, que é considerada a primeira geração, oficialmente ela começou ali na base da década de 80. Mas a gente pode bater um pouquinho e dizer ali que na década de 40 já tinha os seus primeiros experimentos. Nessa modo de telecomunicação, é como vocês estão vendo nessa imagem aí. Eu tenho os diversos telefones com suas próprias antenas,
que transmitem o sinal, o telefone transmite o sinal para a sua antena base, essa antena base pega esse sinal e reenvia para o destinatário. Então a antena base recebe o sinal, reenvia para o destinatário e toda a jogada é só desse modo. Só que o envio desse som, o envio dessa transmissão, ela acontece somente mediante essa antena principal estar próxima, você estar dentro desse espaço, que a gente pode ver que ainda não era chamado na primeira geração, mas é uma célula de comunicação. É por isso que os celulares são chamados de celulares, porque eles ficam dentro de uma célula de comunicação dessas antenas. Foi dado esse nome justamente, esse apelido de celular, justamente por isso. Essas células de comunicação. Então, a primeira geração ela não necessariamente foi chamada de celular, ela foi chamada de telefones móveis, porque não recebeu esse apelido das células. Porque isso não era tão visto assim como a gente vai ver nas próximas gerações. A antena recebe, a antena principal recebe e reenvia, reencaminha isso para quem estiver dentro do hexágono, dentro dessa célula. Telefones externos, para que eles possam se comunicar com um telefone móvel como esse, é necessário que ele entre direto com a comunicação com a antena, o sistema da antena, e essa antena converta esse sinal para o envio para os celulares. Segunda geração, gente. A segunda geração foi marcada ali pela capacidade muito mínima, incipiente de transporte de dados. Ou seja, é mínimo, quase nada, mas ela já transportava algum dado. Seu representante mais bem sucedido foi a tecnologia, marquem esse nome, gente, decorem isso. Falou de GSM, estamos falando da segunda geração. Falou de GSM, segunda geração. Esse GSM, Global System for Mobile Communication, ele foi utilizado ali, iniciada a sua utilização na segunda geração. Tivemos outras tecnologias que utilizaram alguns protocolos diferentes nessa geração, que é o TDMA e o CDMA. Estes dois nomezinhos, o TDMA, Time Division Múltiplo Acesso, a divisão por tempo, múltiplo acesso por divisão de tempo, e o CDMA, que é uma divisão múltiplo acesso por divisão de código. A gente vai entender. Por enquanto, só guardem a sigla, porque a gente, quando estiver falando sobre a transmissão de dados, falar um pouco mais sobre protocolos, eu retorno e explico cada um deles, como eles acontecem. Por enquanto, a gente precisa até de um conhecimento como full duplex, half duplex, são dados que a gente vai ter mais adiante, tá? Então, guarda por enquanto só o nome, a tecnologia que foi empregada ali no chamado segunda geração, o 2G. Como é que ele funcionava o GSM, gente? Como é que o GSM funcionava? A gente tinha a mesma questão da antena principal. Essa antena principal, ela estava conectada direta a um serviço de computadores que ele fazia o uso desses protocolos, o GSM. E por esse motivo, por utilizar já essa criptografia, já utilizar já protocolos próprios, é que ela consegue enviar dados junto com a voz. Desse modo, podemos dizer que o que marca realmente a segunda geração? Envio de SMS. Primeira geração só serve para conversar, só manda voz. Você liga para alguém e ela só conversa com ela, não tem imagem, não tem nada mais. Você só fala com ela como se fosse um walkie-talkie, só desse modo. Já a segunda geração, por ter a utilização do GSM, a tecnologia GSM, a gente consegue enviar mensagem de SMS, mas era pouquíssimo. Tanto que essa mensagem, o SMS, ele era tão pequeno, mas tão pequeno o seu envio, que ele tinha um máximo de palavras que você podia digitar. A gente só podia digitar uma quantidade máxima ali para chegar no celular daquela pessoa. Mas o interessante é que, por você estar enviando o SMS e esse SMS estar conectado, sendo visto através de um computador lá na antena, você poderia fazer essa conexão também de enviar SMS e isso ser recebido em computadores, pois estava dentro da mesma rede, que era o início da utilização de internet.
A gente tem também, na segunda geração, o 2.5G. O termo 2.5G se refere a padrões da segunda geração que foram, de alguma forma, aumentados para suportar melhores taxas de transferência de dados. E, com isso, permitir acesso à internet. Um exemplo é o padrão, olha o nomezinho, GPRS. O GPRS já começa como bem próximo a GSM. GPRS, ele é uma evolução do GSM. Por quê? O GPRS, ele consegue utilizar até as redes de localização. Ele consegue fazer uma localização. E aí nisso, isso aí em meados de 91, pessoal, o que tinha em 91? O que estava acontecendo no mundo da tecnologia em 91? Não foi o momento que a internet recebeu novos protocolos e ela começou a ficar uma internet com movimento? É aquela internet que a gente diz que é a internet vista como 2.0, a web 2.0? Pois é, gente. Então, se é assim, a internet, essa nova internet, essa 2.5, o GSM, a rede de dados GSM, passou a ser utilizado GPRS, utilizando padrões agora de localização. Então essa nova faixa, ela surge um pouco antes do 3G, tá? Surge um pouco antes do 3G e ela utiliza um pouco da telecomunicação. A partir de 91 surge o 3G com dados ali por volta de transporte de dados de 2 megabits. Então aí já começa a conseguir enviar mais do que somente uma mensagem de texto, eu começo a enviar até mesmo imagem e até som. Ela é fortemente baseada no GSM, utilizado protocolos EVDO e UMTS. São dois protocolos que a gente ainda vai voltar a falar sobre ele. Por enquanto, só saber que com esses protocolos a gente conseguiu melhorar essa faixa ali de transporte de dados e aumentando até 2 megabits por segundo. Ela é marcada pelo surgimento dos seus smartphones, essa geração, que efetivamente promoveram o aparelho celular do status de telefone a um dispositivo de convergência de mídia, agregando o acesso à internet, principalmente e-mail e web, e as capacidades de tocador de áudio, câmera fotográfica e dispositivos de GPS. Em 2009, a gente teve a chegada do 4G. O 4G ele utiliza tecnologias chamadas LTE, Long Term Evolution. A gente vai entrar mesmo na próxima aula, explicar esses termos, mas por enquanto só quero que vocês marquem esse nome, saibam que o LTE veio justamente no 4G. Então, quando vocês estão procurando no seu celular internet e começa a conectar e encontra ali LTE, eu não consigo conectar no 4G, eu só conecto nessa Lzinho, no LTE. O que é isso? É um 4G. É uma tecnologia utilizada pelo 4G. E quando eu consigo conectar somente com aquele Ezinho, vocês já conectaram numa internet ruinzinha, que fica só um Ezinho aparecendo, uma anteninha com um E? Aquela dali é a internet do tipo Edge, que a gente vai falar nela ainda, que essa internet ela estaria ali no 2G, segunda geração. Então, por isso que ela é muito ruim. A gente vai voltar a falar ainda sobre cada um desses termos. Então, no 4G ele chegou com LTE e chegou com o WiMAX. A internet WiMAX ela é a internet que difunde em uma cidade como um toda. O foco das redes do 4G é integralmente para o tráfego de dados. Então, por esse motivo, ela melhorou de 2 megabits para 300 megabits. Enquanto no 3G eu tinha 2, aqui eu tenho 300. Então, foi realmente um grande avanço do 3G para o 4G. E como ele funciona? Eu tenho ali os meus celulares, os meus pequenos celulares, e eu tenho a torre principal. Na nossa cidade a gente tem as torres principais, mas a gente tem diversas torres menores. Estas torres menores podem ser não simplesmente torres construídas, mas pode ser até prédios na sua cidade que é colocado ali essas antenas menores. De que elas servem? Agora, ao invés de você comunicar diretamente com a antena principal e essa antena reenviar o sinal para os celulares que estão dentro daquela célula, existem células menores. Vocês estão vendo que cada anteninha dessa ela tem um círculo, ela é uma célula menor. Então, a grande célula, que é a antena principal,
ela forma esse círculo maior. E dentro do círculo maior eu tenho diversas outras antenas que formam as antenas menores, os círculos menores, as células menores. E essas menores células, elas ajudam a fazer essa comunicação. Então, se eu quero, eu estou aqui, vou chamar esse de celular 1 e vou chamar esse aqui de celular 2. Eu quero entrar em contato com o celular 2, eu não vou pegar simplesmente o caminho torre principal e conectar o celular 2, mas eu posso conectar ali pelas antenas laterais, as antenas menores, as células menores. E se aquele caminho tiver obstruído, tiver muito lotado, tiver muita gente utilizando, eu posso pegar um outro caminho, ir pela torre principal ou utilizando um outro fluxo de células. Então, aí no caso, o 4G, ele é uma tecnologia que consegue utilizar da melhor forma o chamado roteamento. Roteamento, a gente vai ter uma aula só para explicar roteamento de pacotes de dados, o que é um roteador, como isso acontece, o algoritmo de roteamento, a gente vai entender isso a fundo, tá? Mas, para a gente entender, rotear, via de base, o que é rotear? Rotear é encontrar a melhor rota, o melhor caminho. É quando você está num carro e aí você quer encontrar o melhor caminho para você chegar num evento na sua cidade. Aí você liga o seu celular, liga ali um programa qualquer, como por exemplo o Waze, que ele mostra o melhor caminho, a melhor rota. Ele vai te encaminhando qual é a melhor rota para você chegar naquele local. Ele está fazendo o quê? Está fazendo um roteamento, a melhor rota possível. E aí o 4G ele trabalha principalmente com isso, dentro dessas pequenas células, fazendo o melhor roteamento. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos voltar aqui para a base mesmo, aquela frequência. Lá vai o Rio desenhar a ondinha de novo. Ó. Tá lá a ondinha, deixa eu apagar essa seta aqui para não atrapalhar a gente. Tá lá a ondinha, onde nesta pequena ondinha eu tenho ali meus dados estão navegando. É como se você coloca na onda do mar, aquela ondazinha do mar, você coloca ali um barquinho, coloca uma garrafa e o mar leva naquela onda. Então, desde da primeira geração, podemos chamar lá na primeira geração, é a mesma onda que a gente usa. É a mesma frequência, a mesma linha, a mesma onda que a gente utiliza. Então tá a ondinha aí, segunda geração, o que acontece? Eu tenho ali os barquinhos e eles seguem na onda. Eu posso colocar mais barquinhos, coloco mais barquinhos na ponta dessa onda, na crista da onda ou embaixo. Mas todos eles vão chegar do outro lado do mesmo modo. Todos eles vão chegar do mesmo modo e ser capturados do outro lado. E o que muda de cada geração? É o modo de arranjo desses barquinhos nessa onda e o modo que ele vai ser enviado e o modo que ele vai ser capturado. E isso que fez essa melhoria. Tá aí o 4G, da passagem do 3G para o 4G. Do 4G, com essas várias mini antenas, a gente conseguiu trabalhar melhor com essa onda, a gente conseguiu preencher melhor essa onda. Então percebam o seguinte, a frequência não mudou. A gente continua utilizando as mesmas frequências para rádio, telecomunicação, a gente utiliza ainda a mesma coisa, mas os protocolos, o arranjo desses dados nessas ondas é que modificou. Tanto que a gente conseguiu aumentar até a quantidade de dados enviados de 2 megabits para 300, porque a gente conseguiu utilizar da melhor forma possível esses protocolos. E eles conseguem navegar nessa ondinha. Coisa boa, né, gente? É como se você pegasse uma pedrinha e jogasse lá no lago, no centro do lago. O que acontece se você pega uma pedrinha e joga no centro do lago? Acontece aquelas ondinhas, não é? Não é isso? As ondinhas vão fazendo desse jeito, esse círculo. Cada ondinha dessa, ela funciona como o seu Wi-Fi, como um sistema de rádio, onde no centro, onde aquela pedra caiu, é o ponto onde está a sua antena do seu access point. Então, o centro ali, lá no meiozinho, está o seu access point, ele enviando ali para todos os lados as ondinhas, navegando ali junto os dados na sua ondinha, indo para todo lado. E é até por isso que a gente entende o seguinte. Então, quer dizer que se o meu Wi-Fi ele manda esse barquinho, esse dado para todos os lados, quer dizer então que ele sai replicando o mesmo dado para todos os lados? Isso. Se ele manda esses dados para todos os lados, isso quer dizer então que uma pessoa que está, meu vizinho, ele consegue capturar meus dados
E aí é um problema quanto à segurança de rede sem fio. A gente vai ter um momento, uma aula só para a gente falar sobre a segurança, como fechar isso e a importância dos protocolos para isso, os protocolos de segurança. Mas é desse jeito mesmo. Elas são enviados esses dados, como essa ondinha de um lago, você jogou a pedrinha e ela foi para todos os lados ali, crescendo e levando naquela onda o seu barquinho, o seu dado. Então tá aí, ó, vocês estão vendo aí nesse GIF, nessa imagem, o 5G enviando os dados dele. Aí vem a grande novidade do 5G. A gente vai ter, na aula que vem, a gente vai falar bastante sobre o 5G, gente. Não percam, hein? Não percam na próxima aula. A gente vai falar muito mesmo sobre o 5G, entender a fundo eles. Mas só para a gente começar a perceber a diferença do 5G para tudo que veio antes dele, todas as outras gerações, o 5G ele foi quem mudou essa onda. Até agora eu estava falando que toda ondinha seguia essa ondinha de outros que está embaixo. A ondinha, todo mundo seguiu isso. O modo como está arrumado esses quadradinhos, esses dados, foi o protocolo diferente utilizado em cada uma das gerações. Mas o 5G, ele chegou de uma forma diferente. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implantar em todo o mundo no final do ano de 2018, e é o sucessor planejado das redes 4G, que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. Então o que acontece? Pensem comigo, gente. Eu vou fazer aqui de novo o desenho da ondinha. Você jogou a pedrinha. Tá lá a pedrinha, tipo, e aí vai criando a ondinha, não é? Tô criando ali, ó, tá essa ondulação. Desse modo, você jogou a pedrinha. Mas o que acontece se você é um cabo um pouquinho bruto e ao invés de jogar uma pedrinha, tu jogou foi uma banda de tijolo. Resultado, vai gerar muito mais ondas. Essas ondas serão mais altas. Estas ondas serão mais fortes. E por serem mais altas, vocês estão vendo ali no desenho do 5G, por serem mais altas, elas comportam mais dados. Mas, Hildo, mesmo ela sendo mais alta, não é necessariamente dizendo que ela vai funcionar mais rápida do que as outras. Ela ganhou velocidade. Mas a principal motivação do 5G não é a questão sobre velocidade. A gente sempre marca dizendo assim, a gente vê muita gente falando só, o 5G vai aumentar em 20 vezes o que temos, o 5G vai aumentar a velocidade. A gente só fala de velocidade. Mas o grande benefício que o 5G vai trazer não é simplesmente a velocidade, mas a quantidade de dados que vai ser enviado. Então imagina só, eu tenho esses dois desenhos aí, o primeiro aqui do meu lado esquerdo é a banda de tijolo que eu joguei e voou aquela ondulação, fez aquela ondulação gigantesca que levou muito mais dados, porque a onda ficou maior. E ao outro lado, a pedrinha que criou as ondulações, mas as ondas são um pouco mais lentas e cabem menos dados naquelas ondas. Então o 5G, de forma bem simplória, porque na próxima aula a gente vai explicar mesmo a fundo o que é esse 5G aí, a gente vai entender um pouco mais. E a gente vai chegar a um momento que a gente vai entender até os protocolos internos desse 5G. E aí a gente vai perceber que não é só essa comparação da joguei uma pedra ou um tijolo dentro da água e criou aquelas ondas. Mas de forma bem básica para entendimento é isso. A onda ficou um pouco maior e por essa onda ficar maior, cabe-se ali mais barquinhos, mais garrafinhas, mais dados ali naquela onda. E qual é o jeito de a gente fazer essa onda ficar maior? Qual é a forma que eu faço para essa onda ficar maior? Se eu estou falando sobre essa ondulação, sempre o celular utilizou a mesma ondulação em todos os níveis. Mas agora com o 5G, o que fizemos? Mudamos a frequência. Não é à toa que ela está interrompendo a frequência da banda C. A gente está tomando a frequência da banda C, que é uma frequência muito mais alta utilizada pelos celulares, na telefonia celular, e aí nisso a gente tem ondas maiores. O intento era justamente esse, de ter ondas maiores. O grande problema disso é, se na frequência eu tenho uma frequência menor, ela tem um alcance maior.
ela vai alcançar distâncias maiores. E o 5G, ele acaba tendo uma distância menor ali de alcance. A mesma antena, com a mesma altura, para um 5G e um 4G, o 4G vai mais longe do que o 5G. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra das células que foram criadas lá no 4G? A gente vai ter que fazer mais uso dessas células. A gente vai ter que complementar essas células, vamos pensar agora como se fosse uma malha cobrindo toda a cidade. E é assim que o 5G vai funcionar. Então, se a gente for pensar o 5G para grandes distâncias, como vamos pensar para ligar cidades, não é interessante. O 5G é interessante dentro da cidade. Então, a gente tem que pensar em novas estratégias aí de conectar cidades. E aí, essas estratégias a gente ainda vai falar, porque não existe só um tipo de 5G. Eu já disse aqui para vocês hoje 2 tipos de 2G. Eu já falei aqui que o 4G, ele tem pelo menos, funcional aqui dentro do Brasil, 3 tipos. E o 5G também não tem só um tipo, ele tem pelo menos 3 tipos. Um deles que a gente chama de 5G puro, e a gente tem o outro ali do 5G alterado, que ele é mesclado até mesmo com tecnologia de 4G. A gente vai falar ainda mais sobre isso mais adiante, mas por enquanto vamos manter aí esse conhecimento sobre o 5G de forma única. Pessoal, vamos relembrar aí o que a gente falou das 5 gerações. Primeira geração, ela é vista como analógica. Ela tem ali analógico, é vista como sendo década de 80, mas a gente viu que os primeiros passos de telefone do tipo voz, utilizando somente voz, só o som, um telefone sem fio, foi criado ali mais ou menos na década de 40, utilizando. A gente viu até antes ali os carros lá, os carros de polícias de Detroit, que utilizavam até uma tecnologia bem próxima a isso. Mas vamos pensar como telefone comercial, por isso que é dito como a primeira geração é de 1980, porque foi o telefone comercial. Então, analógico, quais são as características da primeira geração? Analógico, ele era só mandava som, só conseguia enviar som. Segunda geração. A segunda geração, ela consegue enviar dados, ela envia voz, mas ele envia dados também, porque ela agora, nessa transporte da voz para pulsos elétricos, ela está fazendo isso de forma digital, utilizando computadores, utilizando os pulsos dos computadores, como no caso a linguagem, o ligado, desligado binário. Então ela começou a utilizar digital, e ao utilizar digital ela pode enviar algum dado. Só que ela estava fazendo muito mau uso ainda daquela ondinha lá da frequência, e por isso os dados que eram enviados eram mínimos, do tipo SMS, mensagens SMS, 2G. Em meio ao 2G e o 3G, a gente viu que teve aquele WiMAX, o 2G e meio, que foi uma melhoria ali do chamado protocolo GPRS, e nesse daí deu uma melhoria no envio. Foi um melhor uso dos dados ali enviados. Aumentou a quantidade de dados, mas não foi tanto. Chegou o 3G, onde o GPRS realmente fez sucesso, formou ali e foi criado outros protocolos ali para melhorar. E nisso, essa velocidade aumentou de 2 megabits para 300. E aí, nesses 300 aí, o 3G é voltado principalmente para conexão de dados ali, chegando até a conexão de dados. E aí, 4G em meados ali de 2010, podemos dizer 2009. Velocidade de conexão utilizando aquelas várias células, não foi isso que eu disse? As várias células internas, utilizando a estratégia de roteamento. Então, o 4G foi criado ali com uma estratégia de conexão com maior velocidade. E em meados de 2020, essa implementação começou em 2018 em alguns países no mundo do 5G, e até hoje ainda continua sendo implantada. Aqui no nosso Brasil está forte iniciando em 2022 a implantação do 5G. Mas meados de 2020 foi quando foi liberado a implantação do 5G de nível mundial, e aí aumentou-se principalmente o fluxo de dados aí com a utilização do 5G. O que a gente pode dizer que nessa passagem aí, vendo esse histórico também, com outras histórias da computação, da internet, a gente consegue perceber que no momento que ele era segunda geração digital, 1990, era o momento que a internet também recebia novos protocolos,
melhorava a sua velocidade. A primeira geração, analógico, 1980. O que veio justamente em 1980? O invento de processadores, vocês lembram? O Intel, os primeiros processadores, e o IBM PC. Vocês lembram da história do IBM PC? Fez um sucesso danado ali na década de 80? Pois é, então justamente também está ligado a isso, a primeira geração. Terceira geração, anos 2000, o que está ligado aqui? Dados móveis, conseguindo levar vários gadgets, várias ferramentas a se mesclarem em um só dispositivo, que é o caso do telefone. A quarta geração 4G vem até mesmo ao nomezinho, banda larga, que a gente utilizou isso até mesmo na telefonia fixa, a internet chegando em nossas casas. E o 5G, aí sem dúvida nenhuma, chegando agora com esse fluxo incrível de dados, e esse fluxo incrível, ele serve justamente para fazer conexão de diversos dispositivos ao mesmo tempo, utilização de sensores e fazer o que a gente chama até mesmo da geoposição, o GPS melhorar e até utilizar carros, drones, teleguiados, utilizar casa inteligente, fazer a comunicação entre os itens da sua casa, os vários aparelhos da sua casa, como já foi dito aqui, e eu vou mostrar um pouco mais aqui, vou falar ainda um pouquinho mais dessa tecnologia utilizada com o 5G. A gente tem que entender que o seguinte, o 5G não aumenta simplesmente a velocidade, ele aumenta muito a velocidade. Ele vai aumentar, ele já aumenta muito a velocidade, mas ele vai aumentar principalmente a questão do fluxo, o fluxo dos dados. São muito mais dados enviados do que era antigamente, era no 4G, ainda no 4G. Pessoal, vamos para o nosso intervalozinho de 3 minutinhos e a gente já retorna.